Fala aí pessoal, tudo bem com vocês? Estamos iniciando a aula de hoje e o assunto é o Sistema Internacional de Medidas. Vamos começar aí devagar a entrar um pouquinho na física. Então vamos fazer aqui uma leitura para a gente entender, se situar um pouquinho de como que se chegou a uma padronização das medidas que conhecemos hoje. A necessidade de medir é muito antiga e fundamental no estudo da física. Provavelmente foi uma das primeiras atividades matemáticas do ser humano. Além disso, a vida em sociedade favoreceu o desenvolvimento da linguagem e da organização para o trabalho coletivo. Por alguma necessidade, provavelmente de controle de produção e troca de excedente, as civilizações da antiguidade criaram o seu sistema de medidas. Para normatizar as medidas em todo o mundo, a comunidade científica padronizou algumas unidades. Por exemplo, a unidade padrão de comprimento é o metro, que representa com M, enquanto que a de massa é o quilograma, que representamos por kg. Então, se parar para pensar hoje, muitas coisas que são padronizadas ainda não eram há muitos anos atrás, o que gerava uma certa bagunça e uma dificuldade de compreender tal tamanho, tal grandeza, ok? É claro que mesmo havendo padronização, ainda há algumas diferenças. Por exemplo, aqui no Brasil mesmo, nós seguimos esse modelo padrão de comprimento de metro, ou então algumas variações para distâncias grandes, por exemplo, utilizamos o quilômetro. Mas se você vai para outro país, como por exemplo os Estados Unidos, eles mantêm ainda uma outra representação dessa grandeza aí de comprimento. Se você parar para perceber em filmes, séries americanos e que tem algumas placas de sinalização, vocês enxergam outras grandezas que servem para medir, como por exemplo as milhas. Você pode encontrar escrito lá miles, né, em inglês milhas, porque eles ainda mantêm esse padrão. A mesma coisa para temperatura. Aqui no Brasil a gente pode estar consultando aí pela previsão do tempo qual a mínima, qual a máxima de temperatura e, por exemplo, aqui no Rio de Janeiro podemos encontrar aí uma média de 35 graus Celsius normalmente durante o verão ou até mesmo agora no outono. Mas se você vai novamente para os Estados Unidos, eles utilizam uma outra forma de medir a temperatura. Eles utilizam Fahrenheit. Então é comum de você ver, por exemplo, isso daqui. Mesma coisa, se você pegar nessa cultura americana, filmes, séries, algo produzido lá, que tenham placas, identificações, vocês vão estar vendo esse símbolo aqui para indicar uma outra temperatura. Dificilmente na dublagem se mantém isso, eles até falam com a grandeza que utilizamos aqui, mas em identificações assim que não tem como ser dubladas, né, placas e tudo mais, mantém-se o padrão que é utilizado lá. Isso tudo é só para exemplificar que há várias formas de você medir uma grandeza, mas existe um padrão para cada grandeza física, né? Temos aqui, por exemplo, uma tabela com algumas dessas grandezas, tá? Que nós vamos estar estudando ao longo de todo o ensino médio aí com física e qual é a unidade padrão de acordo com o Sistema Internacional de Medidas, que é o que abreviamos por SI. Então, quando se faz essa padronização, se cria esse sistema que deve ser utilizado pelo mundo inteiro. Nós temos aqui várias opções, por exemplo, o comprimento, a unidade padrão é o metro e o símbolo dele é M. Tá? Sempre vai haver uma representação de algum símbolo, alguma abreviação com relação ao nome, à unidade dessa grandeza. A massa, por exemplo, que é o quilograma, kg. O tempo, que é a unidade padrão, é o segundo, representamos por S. A temperatura, que é a unidade padrão, é Kelvin.
nós utilizamos o símbolo K maiúsculo, entre outros como corrente elétrica, quantidade de matéria, intensidade luminosa. Tudo isso são grandezas. A área, a densidade, a velocidade, a força, a pressão, a potência, a resistência elétrica, grandezas que nós estudamos nas ciências de uma forma geral. E aí tem as grandezas que são chamadas de base e tem grandezas que são derivadas, porque elas surgem a partir de quando você une mais de uma grandeza. Por exemplo, a velocidade, que é o assunto que iremos entrar bem em breve. A velocidade, a unidade padrão, é o metro por segundo. Então você vê que há uma variação aqui da unidade de comprimento, que é o metro, e da unidade de tempo, que é o segundo. Então é uma junção aí dessas grandezas. Conforme nós formos estudando cada vez mais elas, vocês vão compreendendo principalmente o porquê desses elementos aqui, que são as grandezas derivadas. Tudo tem relação com expressões matemáticas para poder facilitar aqui entender por que é um metro quadrado, por que é um metro por segundo. Isso a matemática vai ajudar a deixar mais simples a compreensão. Mas aí, vamos falar sobre as medidas de comprimento. Para melhor conhecer as grandezas envolvidas no fenômeno, a física recorre a medidas. Com uma fita métrica, podemos medir o comprimento. Se você quiser medir sua altura, pode pegar uma fita, medir do seu pé até o topo da sua cabeça. Você vai saber a sua altura. O metro, cujo símbolo é apenas a letra M, ele é a unidade fundamental de comprimento do Sistema Internacional de Unidades, o SI. O metro ele também admite múltiplos como quilômetro e submúltiplos como o centímetro e o milímetro. Aqui no caso eu estou só citando os que são mais usados no dia a dia constantemente, tá? Não quer dizer que só tenham essas variações em torno do metro. Tem outras que a gente já vai ver daqui a pouquinho. Mas aí também nós precisamos saber como é que é a relação entre uma grandeza e outra, entre suas variações, seus múltiplos, seus submúltiplos. O metro, ele é o padrão, mas cada metro ele se divide em partes ou nós podemos agrupar partes para gerar um múltiplo e dividir partes para gerar um submúltiplo. Por exemplo, a cada 1000 metros, então quando eu completo 1000 metros, isso daqui é a mesma coisa que 1 quilômetro. Então toda vez que nós preenchemos, digamos assim, um espaço de 1000 metros, nós podemos escrever com uma outra variação que é o quilômetro. Então, a cada 1 quilômetro, eu tenho 1000 metros. Então, você pode pensar aí que se você fala que a distância de uma cidade até a outra é de 5 quilômetros, isso em metro equivale a 5.000 metros. Tá? Então, a relação que nós temos aí entre quilômetro e metro é que a cada quilômetro eu tenho 1000 metros. A mesma coisa eu tenho, por exemplo, com relação a centímetro. Só que aí centímetro é um submúltiplo, é algo menor que 1 metro. Então, se é algo menor que 1 metro, significa que em 1 metro existem muito mais centímetros. E a relação que nós temos é que cada metro são 100 centímetros. Essas variações, tá? Seja para múltiplo ou submúltiplo de metro, é sempre uma potência de base 10. É sempre um valor que ou você multiplica por 10 ou que você divide por 10. A gente já vai ver isso com calma logo a seguir. Tá? Então, falando da conversão de medidas, quando você precisa transformar uma medida em outra, a gente precisa conhecer as relações que existem entre cada uma. Então, a gente já sabe que 1 metro é igual a 100 centímetros. Então, para transformar uma medida em metros para centímetro, basta a gente estar multiplicando por 100.
Agora, se precisarmos fazer o contrário, ou seja, de centímetro para metro, aí fazemos a operação inversa. Então, ao invés de multiplicar, nós iremos dividir por 100. Sempre vai ser essa relação, tá? E aí, dependendo de qual grandeza que você está falando, se é do quilômetro, se é de milímetro ou se é de alguma outra, vai existir uma outra forma de conversão. Para facilitar tudo, deixar tudo bem claro, eu coloquei esse esquema aqui para vocês que já mostra exatamente como que é o processo de conversão entre as medidas de comprimento. Você observa que indo nesse sentido aqui das setas azuis, eu sempre vou multiplicando por 10 a cada passo que eu avanço. Agora, no sentido vermelho, eu vou sempre dividindo por 10 a cada passo que eu estou recuando, que eu estou voltando, ok? Então, olha para cá, o metro aqui, o nosso padrão. Do metro para o centímetro que está aqui, eu multiplico por 10 uma vez, eu multiplico por 10 outra vez. 10 vezes 10 é 100. Então, eu posso dizer, como já tínhamos feito, que de metro para centímetro direto é só multiplicar por 100. Então, existem relações entre algumas grandezas que são tão comuns que a gente acaba precisando gravar e acaba se tornando natural ao longo do tempo. Outras, como a gente não utiliza com tanta frequência, pode bater uma dúvida aqui, outra ali, mas se lembrarmos que a cada variação do metro eu vou fazendo uma operação com 10, seja multiplicando ou dividindo, aí vai depender do sentido, fica mais fácil de eu gravar. Só que aí eu preciso saber de todos os múltiplos e submúltiplos. Então eu já tinha falado do quilômetro, o metro, o centímetro e o milímetro. Tá? Aqui estão os símbolos que eu utilizo para representar. Mas aí existem outros que não aparecem com tanta frequência, que é o hectômetro, o decâmetro e o decímetro. Tá? São esses os outros valores que estão aí nesse esqueminha da conversão. Vamos botar aqui um resuminho para facilitar para vocês. Vamos lembrar que cada quilômetro é igual a 1000 metros. Né? Você vai multiplicar por 10, por 10, por 10. É a mesma coisa que multiplicar por 1000. Cada metro é igual a 100 centímetros. Também já tínhamos falado. Uma coisa que nós não falamos é cada metro equivale a quantos milímetros? Você já consegue perceber? Como são 3 passos, você precisa multiplicar por 1000. Então, cada metro equivale a 1000 milímetros. Você lembrando dessas 3 relações aqui, você vai conseguir fazer conversões sem problema nenhum, ok? Então, vamos lá, um exemplo aqui rápido. Se eu tenho 45 centímetros, 45 centímetros, isso daqui equivale a quantos metros? Bom, de centímetro para metro, aqui o caminho de voltar, eu tenho que dividir por 100. Então, eu vou fazer 45 centímetros dividido por 100. E isso aqui é igual a 0,45. Então, 45 centímetros equivale a 0,45 metros. E se fosse outro caso, se eu tivesse 3 milímetros e eu quisesse escrever em metro, como é que iria ficar? De milímetro para metro, eu também tenho que dividir, só que por 1000. Então, vai ficar 3 dividido por 1000. Isso daqui é igual a 0,003 metros. Ok? Então, aí são exemplos bem rápidos de como que eu posso fazer essa conversão aí de medidas de comprimento. Eu também tenho as medidas de tempo, que elas são pouco diferentes em comparação às medidas de comprimento ou até mesmo medidas de massa. Porque enquanto que as outras
funciona tudo no sistema de multiplicando por 10, dividindo por 10, tudo em base 10, as medidas de tempo não. Então, a gente já sabe que o segundo é a nossa unidade padrão, de acordo com SI, mas temos aí também o minuto, a hora, que vocês já conhecem, né? Temos dia, ano, que vocês conhecem, e temos alguns submúltiplos que vocês talvez ainda não conheçam, talvez o milissegundo até vocês já possam ter visto em algum lugar, mas temos aí o microsegundo e o nanosegundo. Então, são partes menores ainda do que um segundo. Se você acha que um segundo é muito rápido, imagina quanto que deva ser um nanosegundo. Mas aí são valores que conforme forem aparecendo, nós vamos nos habituando a eles, tá? Então, a gente já sabe que cada hora, uma hora, tem 60 minutos. Sabemos que cada minuto são 60 segundos, certo? E aí você pode observar que para passar de hora para minuto, basta multiplicar por 60. A mesma coisa de minuto para segundo, basta multiplicar por 60. E se fizer o caminho contrário, quiser passar de segundo para minuto, aí nós dividimos por 60, ok? E de minuto para hora, mesma coisa, dividimos também por 60. Vamos fazer alguns exemplos, então, esses nossos exercícios resolvidos, e aí a gente aproveita para falar de várias aí unidades de medida. Começando pela letra A, né, efetuar as seguintes conversões. Então, na letra A, nós precisamos passar de metro para centímetro, e aí vocês já sabem, pela aula de hoje aqui tem que ficar bem claro que cada metro são 100 centímetros, então para passar de metro para centímetro é só você multiplicar o 4 por 100, ou seja, são 400 centímetros. Na letra B, eu quero passar de quilômetro para metro, né? Vou converter 12 quilômetros em metro. De quilômetro para metro é só multiplicar por 1000, então fica 12 vezes 1000, que é igual a 12.000 metros, ok? Uma coisa que vocês precisam estar sempre lembrando, até se acostumar, é que física trata muito com medidas. Tá? Então, valores que vocês encontram, eles representam alguma grandeza. E para saber qual grandeza que representa, você precisa estar sempre colocando o símbolo no final do número, ok? Então, quando a gente vai resolver algum problema de física, a gente não coloca só a resposta numérica. Do lado do número tem que estar o símbolo para indicar qual é a grandeza que ele se refere. Porque se eu coloco aqui na letra A que a resposta é 400, é 400 o quê? É 400 metros? É 400 milímetros? É 400 horas? Então, para ficar claro o que é aquele 400, do lado dele você precisa colocar o símbolo que indica grandeza, tá? Sempre evitar de esquecer isso. Conforme você vai se acostumando, né, nas primeiras questões, isso vai acabar se tornando algo tão comum para vocês que esse erro não vai acontecer mais. Então, agora nesse primeiro momento, sempre se lembre que se você deu uma resposta numérica para algum exercício, para alguma questão, esse número representa o quê? Ele quer dizer qual grandeza, ele quer dizer qual tipo de medida. Você sempre precisa colocar do lado dele o símbolo referente, tá? E aí na letra C tem aqui uma medida que eu ainda não falei, que é as medidas de massa. Eu quero passar o quilograma para grama. Só que eu até mencionei agora há pouco que a medida de massa ela se parece um pouco com as medidas de comprimento. Se voltarmos aqui, ó, nesse nosso esquema, você pode fazer algo bem simples. Tira o M de massa e bota o G de grama em tudo. Fica KG, HG, DAG, DG, CG, MG.
tá? As medidas de massa, elas são muito parecidas com as medidas de comprimento. O que muda só é essa questão do grama, que substitui o metro. Então, a maneira de converter é a mesma, tá? Como eu estou falando para trocar tudo pelo G, né? Então, 1 quilograma equivale a 1000 gramas. Ou seja, é só eu multiplicar por 1000. Então, voltando aqui no exercício, eu vou pegar 2,5 e multiplicar por 1000. Então, 2,5 quilogramas vezes 1000 é igual a 2.500 gramas, ok? Eu estou falando quilograma, que é a maneira mesmo correta de falar. No dia a dia, a gente costuma só falar quilo, tá? Então, aquilo que você está acostumado a... comprei 5 quilos de arroz, comprei 1 quilo de carne. Esse 1 quilo, esses 5 quilos é quilograma, tá? Só para deixar claro aí, se alguém não está acostumado, né? E não confundir quilo com quilograma, achando que são coisas diferentes. Agora, 4 horas em minuto. Já sabemos que cada hora tem 60 minutos. Então, é só multiplicar por 60. 4 vezes 60, 240 minutos. E, por fim, a letra E. 40 minutos em hora. De minuto para hora, você faz o caminho contrário. Ao invés de multiplicar, você divide. Então, você tem 4 dividido por 60. É a primeira divisão que a gente está fazendo aqui nesse exercício. Eu já tinha feito, né, antes, lá durante a explicação. Lembra vocês que vocês podem estar escrevendo divisão do jeito tradicional. 4 dividido por 60. Mas no momento que a gente chega agora no ensino médio e tudo mais, é bom vocês se habituarem que sempre que você coloca uma fração é uma divisão, tá? Isso daqui facilita muito cálculos quando você precisa simplificar. Então se habituem sempre a estar escrevendo 4 sobre 60 é 4 dividido por 60. E aí vamos aproveitar essa última aqui para fazer rapidinho, para lembrar como é que faz essa divisão, porque eu sei que muita gente acaba esquecendo, muita gente não tem o costume. Como é que eu faço a divisão quando eu tenho um número menor aí sendo dividido por um número maior? Você a princípio não conseguiria, né? Aí você começa a fazer uma transformação de número. Mesma coisa que fazemos com a conversão de medida, você também faz com o número. Né? Aquele 0, vírgula que você bota aqui, você acrescenta um 0 aqui. Isso é porque você está mudando para décimos. Então, se você tinha 4 inteiros, agora você tem 4 décimos. 40 décimos. E mesmo assim você não consegue dividir, né? Você vai ter que colocar outro 0 aqui e outro 0 aqui. E aí são 400 centésimos. Né? Estamos sempre transformando o número. Enfim, 400 dividido por 60 vai por 6, né? Porque 6 vezes 60 dá 360. Então você diminui, sobra ainda 40. E aí você vai colocar o zerinho aqui de novo. De novo você tem 400, vai ser por 6 de novo. De novo vai sobrar 40. De novo 0, de novo 6, e isso daqui vai ficar se repetindo infinitamente. Então, 4 dividido por 60 é 0,06666 hora, ok? A gente pode estar aproximando, a física lida muito com valores aproximados, tá? Dificilmente deixamos como resposta um valor infinito assim, ou ainda como uma fração, a gente geralmente responde como número decimal, e podemos aproximar isso daqui para 0,07. Tá? Você faz uma aproximação para cima, porque o seu número é maior que 5, ok? E mais um exercício aqui. Num campo de futebol não oficial, as traves verticais do gol distam entre si 8,15 metros. Então, a distância aí das duas traves no gol é de 8,15 metros. Considerando que uma jarda, olha outra medida aí,
vale 3 pés, outra medida aí, e que um pé mede 30,48 centímetros, a largura mais aproximada desse gol em jardas é... Então você pode ver que tem outras formas de medir que não estão nem lá na nossa tabela. E esse tipo de exercício aqui é justamente para testar se você está sabendo fazer uma conversão independente da grandeza, desde que você tenha a relação entre elas. Então você sabe que uma jarda, ele está falando lá que uma jarda são 3 pés. E que cada pé equivale a 30,48 centímetros. Bom, se uma jarda são 3 pés, significa que uma jarda equivale a 3 vezes cada pé 30,48. Então, 3 vezes 30,48. Ou seja, cada jarda equivale a 91,44 centímetros. Isso é uma jarda. Eu quero saber a largura, vamos apagar aqui, a largura dessa, entre essas traves, nessa distância aí, no valor de jardas. O valor dela está sendo dada em metros. Como é que eu vou fazer para passar esse valor que está em metros para jarda? Eu sei a relação entre jarda e centímetros. Então, eu vou passar essa medida aqui que está em metros para centímetro. 8,15 metros para centímetro é só multiplicar por 100. Então, multiplicando por 100, isso é igual a 815 centímetros, ok? Bom, se cada jarda é 91,44 centímetros e eu tenho que a distância é de 815 centímetros, o que eu posso fazer para saber quantas jardas tem? O que sempre fazemos lá na matemática. Quando você tem um total e quer repartir em partes iguais, você vai fazer uma divisão. Não é isso que queremos aqui? Se cada jarda é 91,44 centímetros, quantos desses aqui eu consigo colocar dentro de 815 centímetros? Ou ainda, 815 centímetros eu consigo dividir em quantas partes iguais de 91,44 centímetros? Então, nós vamos fazer aqui a divisão. Só temos aqui uma parte, outra parte da resposta. Aqui, vamos dividir 815, que é o nosso total, por 91,44. Então, quando fizermos essa divisão aqui, obtemos como resultado enorme. Se a gente ficar dividindo o tempo inteiro, porque vai dando 8,91294 e por aí vai. Só que o que eu falei? Nós podemos estar pegando valores aproximados quando acontece isso. Então, um valor aproximado aqui é pegar só o iniciozinho com uma casa decimal. Tá? Eu posso fazer, então, que 815 dividido por 91,44 é aproximadamente 8,9, que seria a alternativa B. Então, é um exercício aqui um pouquinho mais elaborado, né, que exige vários passos, e aí você pode ver que é uma questão aí de vestibular. Mas é muito bom para a gente poder perceber que, se eu sei a relação entre grandezas, eu posso conseguir fazer uma conversão. Tá? Então, sempre que você grava a informação de qual é a relação entre uma grandeza e outra, a conversão você vai conseguir fazer sem problemas nenhum aí, através de alguns cálculos, ok? Então, essa foi a nossa aula de hoje. Hoje eu quis fazer essa aula bem longa, bem extensa aí para trabalhar só a parte de medidas, falar com vocês dessas conversões que nós podemos fazer em medidas, mas fiquem tranquilos, porque apesar de ter bastante coisa aqui hoje,
Muita coisa vocês já devem saber, muita coisa vocês podem estar vendo agora, só que muito mais nós vamos começar a aprender na prática conforme os exercícios forem aparecendo. Uma coisa que vocês precisam ter em mente, saindo daqui hoje, é aquelas conversões entre medida de comprimento e de tempo. Tá? Saber que cada metro são 100 centímetros, cada quilômetro são metros, ou que uma hora são 60 minutos. Isso são coisas básicas e que, chegando no final da aula agora, eu espero que vocês já tenham noção disso. As outras conversões, mais conversões, isso daí conforme for aparecendo exercício, a gente vai praticando cada vez mais. E eu deixo exercício para vocês praticarem também um pouquinho em cima dessa matéria. Então, bora estudar agora, fazer as atividades e até a nossa próxima aula.